aí, Marujos, tudo bem? Meu nome é Alanis. O meu é Luana, Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Navegar. o seu podcast do mundo oceanográfico. Hoje nós temos um convidado que ele é matemático, mas ele trabalha com oceanografia geológica. Mas antes da gente apresentar, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores que estão aí com a gente já há bastante tempo, que é a coordenação da graduação do curso de oceanografia aqui da UFPE e o Laboratório de Compostos Orgânicos em Ecossistemas Costeiros e Marinhos, o Organomar, que também é daquele nosso departamento. Muito obrigada. A gente só consegue gravar aqui por conta desse patrocínio, então essa galera nos ajuda bastante. Muito obrigada pelo apoio. Sigam eles nas redes sociais, em Oceanografia UFPE, enfim. Podemos falar sobre o nosso convidado agora? Podemos, vamos chamá-lo Márcio Vale. Olá, bom dia. Como é que tá, Márcio? Tudo bem? Tudo bem. Obrigado aí pelo convite. Agradeço também aí aos patrocinadores, né, o laboratório e a coordenação aí da graduação. Então, de parabéns pela iniciativa. Então, Márcio, antes da gente falar dessa atuação e tudo mais, a gente queria saber como foi sua infância. Sempre teve esse interesse assim, pelo mar, se cresceu perto do mar, sempre gostou de exatas, assim, desde pequeno. Sempre se identificou. Quando foi fazer oceanografia, sabia que tinha exatas. E se seus pais têm alguma ligação com a área também? Porque... Sim. Nesse sentido, eu acho que a minha infância não tem muito a ver com a minha fase adulta, assim, digamos. Eu sou de Campinas, interior de São Paulo, né, longe do mar, assim, e sou de uma família que é essencialmente mineira, que também não tem mar. E nem meu pai nem minha mãe nunca gostaram muito de praia. Na infância eu fui à praia, eu lembro de uma vez, assim, aos 7 anos de idade, mais ou menos, que eu tinha um primo que morava no Rio, e eu passei um período de férias na casa dele. Foi a primeira vez que eu tive contato com o mar. Eu tive medo, assim, sabe, de entrar na água e ver que ela se mexia, né? Você fica com aquele medo da onda voltando, que você vai ser levado. Embora gostasse muito de piscina, rio e lago, assim, eu tinha algum contato, tá? Depois disso, eu fiz uma viagem também com a minha família. Depois de muito a gente insistir para os nossos pais para levar a gente para a praia, a gente fez uma viagem pelo litoral norte de São Paulo e sul do Rio de Janeiro, ali entre Paraty e São Sebastião. Marcou muito a minha adolescência, digamos assim, essa viagem. Depois disso, só depois já de ter entrado na faculdade, com uns 18, 19 anos, é que eu fui voltar à praia. Mas eu tenho uma história acadêmica também um pouco linear, digamos assim. Eu entrei na universidade no curso de Engenharia Mecânica, lá em Campinas. E aí eu fiz 3 anos de Engenharia Mecânica. Depois eu saí da Engenharia Mecânica e fui fazer Matemática. Me formei em Matemática e foi nesse período aí entre a Engenharia Mecânica e a Matemática, isso para vocês terem uma ideia do tempo, foi em 2001. Talvez vocês não fossem nem nascidas ainda, ou algumas das pessoas que estão assistindo não são nem nascidas. Foi nesse ano de 2001 que eu fiz um curso de mergulho. Numa dessas idas à praia, já com amigos da faculdade, eu vi lá, andando de noite na praça da cidade, eu vi uma operadora de mergulho, e aí no dia seguinte eu fui lá me informar, saber como era, e aí eu descobri como era a estrutura de um curso de mergulho. Quando voltei para Campinas, na minha casa, eu comecei a correr atrás de alguém que quisesse fazer comigo. E aí era curioso, porque todas as pessoas com quem eu falava, falavam assim, que legal, mergulhar, igual o Jacques Cousteau. Eu vejo na época na TV Cultura, tinha muito documentário assim de natureza, muita coisa de mar. Que legal. Só que aí eu já tinha me preparado, já tinha mapeado todas as escolas de mergulho que haviam em Campinas, já sabia quanto custava, o que precisava comprar, como é que era a estrutura do curso. Eu falava, tá bom, então vamos lá, custa tanto. Aí todo mundo fica, então vamos ver. Já aquela empolgação ia embora, até que eu encontrei um amigo que topou e falou, beleza, vamos lá, segunda-feira a gente vê qual é. E aí a gente foi na escola, e foi aí que eu comecei a transformar esse meu gosto pela praia, digamos assim, para o gosto pela biologia marinha, pelo mar e tudo mais, né? E aí eu comecei a mergulhar então em 2001,
E nessa época eu estava começando na matemática, comecei a dar aula de matemática, era que me sustentava, digamos assim. E fui fazendo cursos de mergulho, seguindo uma carreira, assim, né, digamos. Até que eu cheguei ao curso de Dive Master, que é o primeiro curso assim da carreira profissional do mergulho, e eu já estava trabalhando parcialmente, digamos assim, na operadora de mergulho, onde eu tinha feito o meu primeiro curso lá em 2001. E nesse trabalho eu ia à praia uma vez por mês. Em geral, a escola ela tinha cursos teóricos e uma parte prática assim de piscina em Campinas mesmo, e todo mês as turmas iam para fazer o que os mergulhadores chamam de check-out no mar, né? Então eu passei uns 2 anos aí entre 2006 e 2007 viajando 3, 4 horas para ir ao mar todo mês, indo e voltando todo mês. Que para algumas pessoas parece legal, é bom, né, e tudo mais, mas é cansativo. E aí eu coloquei na cabeça que eu queria ir morar numa cidade de praia. Mas eu já não era uma criança, eu não tinha como simplesmente falar, meu pai, vem aqui, pague, eu vou morar lá em Ubatuba e você me banca. Né? E esse trabalho com mergulho era um trabalho que rendia muito pouco dinheiro, era mais por hobby mesmo, era só para me manter mergulhando. Tudo mais. Então eu resolvi prestar um concurso, eu gostava muito de dar aula, e aí eu pensei assim, eu vou arrumar um emprego num banco do Brasil, Caixa Econômica, alguma coisa assim, durante o dia. Durante a noite eu posso continuar dando aula, mas eu vou escolher um lugar que seja de praia. Então eu vou prestar um concurso para o Banco do Brasil em alguma cidade de praia. E aí o destino me levou a um concurso muito esquisito, que era o concurso de... Eu nunca fiz nenhum concurso para o Banco do Brasil, nem para a Caixa, porque não teve. O primeiro concurso que eu fui fazer era um concurso para ser controlador de tráfego aéreo. É o que as pessoas chamam de controlador de voo. E eu tinha várias opções de cidades para escolher. A primeira opção que eu pensei assim foi Florianópolis, mas eu lembrei que Florianópolis, embora seja muito bonito, tem um inverno muito frio, e eu estava querendo ir para um lugar menos frio do que Campinas. Acabei indo para Salvador. E aí, por acaso, eu passei no concurso e fui para Salvador. Foi quando eu passei a ter contato diário com o mar. Aí eu mergulhava todos os dias, eu velejava, aprendi a velejar e comecei a velejar com bastante frequência, em barcos pequenos, né? Fui morar numa casa que ficava na frente da praia, bem pertinho da praia mesmo, em Itapuã. Não sei se vocês conhecem Salvador. E no meu primeiro ano lá de controlador de tráfego aéreo no aeroporto de Salvador, eu descobri que tinha oceanografia na UFBA. E aí falei, pô, vou prestar esse negócio aí, ver qual é. Achava que eu não ia dar conta de conciliar o trabalho com a faculdade e esse meu gosto de querer ir à praia, mergulhar, essas coisas todas. Né? A faculdade, a UFBA em Salvador, ela fica bastante longe de Itapuã, sei lá, uns 30 quilômetros talvez de distância. Então eu achava que não ia muito para frente, mas aí acabei gostando do curso e foi quando eu fiz oceanografia. E aí, depois disso, é a partir daí que a gente deve começar a conversar aqui, né? Que é sobre essa parte. É isso. Quando você entrou no curso, como é que foi para conciliar? Porque a distância, 30 quilômetros, eu não sei nem quantas horas demoraria, ainda mais você no trânsito, essas coisas. Como que você fez para conciliar? Você teve que sair do trabalho? Não. O trabalho como controlador de tráfego aéreo, ele é um trabalho, a torre de controle do aeroporto, ela funciona 24 horas por dia. Então tem gente trabalhando lá de manhã, de tarde e de noite. E aí eu conseguia manejar os meus horários de trabalho para poder casar com os horários das disciplinas na faculdade. Então se um dia eu tinha aula de manhã, segunda-feira eu tenho aula de manhã. Então eu nunca trabalhava de segunda-feira de manhã, ou quase nunca. Eu tentava sempre mudar para segunda de tarde ou para segunda de noite. Trabalhava muitas vezes de noite, porque as pessoas não gostam de trabalhar de noite, por razões óbvias. Eu preferia trabalhar de noite porque eu conseguiria ir para a faculdade no dia seguinte. Né? Então foram 5 anos bem duros, assim, nesse sentido. A questão da distância, 30 quilômetros numa cidade como Salvador, de ônibus deve dar 1h30, talvez. Na época, eu tinha uma moto pequenininha, uma motinho, assim, dessas bem pequenininhas. E aí eu ia de moto, eu demorava 1 hora, mais ou menos, assim, por aí, para ir e voltar. Então eu consegui assim conciliar, eu atrasei um pouquinho o meu curso, ele era previsto em 4 anos, eu me formei em 5, mas não foi muito assim. Eu acho até que se bobear da minha turma, das pessoas que entraram comigo, eu devo ter sido o primeiro que concluí, sabe?
No semestre seguinte que começou mais gente da minha turma a conseguir concluir o curso. Então, Terminar em 5 anos é raro também. Oi? Terminar em 5 anos é raro, é até bom. As pessoas geralmente terminam em muito mais. É muito apertado, é. Vocês citaram a parte das exatas, né? É isso, o curso de oceanografia tem muito. As pessoas não sabem direito o que é, e aí muitas pessoas entram e se decepcionam com essa parte de exatas. Eu não tive lá muitas dificuldades com as exatas, porque eu tinha feito engenharia, engenharia eu fiz parcialmente, mas eu já tinha cumprido as matemática, física, aquelas coisas todas. Depois da matemática, de novo, fiz as matemática básica e física básica e as matemáticas mais avançadas. Então, eu não tive essa grande dificuldade. E foi até bom, porque eu gostava muito de dar aula, eu consegui nessa época monitoria? Consegui ajudar as outras pessoas. Sabe? Os meus colegas que estavam sofrendo lá com cálculo 1 desde a primeira semana, eu conseguia ajudá-los, assim, né? Estudar com eles, mas para mim era uma boa. Bom. Talvez alguém da UFBA aí da minha época esteja assistindo, depois pode dizer se eu não, se eu ajudei mesmo. E tipo assim, você sempre se identificou mais com essa área geológica mesmo, assim, desde o começo, foi mais para depois do curso? Quando eu entrei em oceanografia, eu conhecia alguma coisa, um pouco assim sobre o curso, não conhecia detalhes, mas eu sabia que não era um curso de biologia, não sabia que não era um curso de geologia, eu sabia que era uma mistura dessas coisas todas, né? Sabia das 4 áreas principais, física, química, geologia e biologia, sabia todas essas coisas, mas o que eu mais tinha conhecimento, digamos assim, era a parte de biologia. Eu, com essa história de mergulhar e começar a trabalhar com mergulho, eu comecei a me interessar muito por identificação de peixe, identificação de organismos bentônicos, macro, assim, né? Como acho que todos os jovens interessados por biologia marinha, eu gostava muito de baleia, então, inclusive, escolhi Salvador, em grande parte por isso, pela possibilidade de ver baleias no inverno. Salvador era um lugar que tem isso, né? Mas, embora eu tenha passado 6 anos em Salvador e praticamente não vi, acho que vi 1 ou 2 vezes só. Então eu me interessava mais pela parte de biologia. Aí no começo do curso, assim, depois de 1 ano, talvez no segundo ano, eu entrei para um grupo de estudos lá, um laboratório lá na época não tinha o departamento de oceanografia, era o Instituto de Geociências da UFPA, se não me engano. Era um laboratório que estudava recifes de corais, liderado pela professora Zelinda Leão, que é uma referência importante aí em recifes de corais brasileiros, e pelo professor Rui Kikuchi, orientando dela desde sempre. Aí, né? E aí trabalhei com eles 2 anos, depois é que eu fui, ao longo do curso eu me interessava também pela parte de geologia, depois é que eu fui trabalhar, mudei do laboratório de recifes de corais para um laboratório de estudos costeiros liderado pelo professor Landim, também muito conhecido aí nessa área de geologia costeira, digamos assim. Então, já no meu trabalho de graduação, eu tinha trabalhado era mais com a parte de geologia marinha, usando métodos geofísicos, uma coisa assim. E no final do meu curso de graduação é que apareceu o concurso do Serviço Geológico, que na época chamava-se CPRM, Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais, que eu, mais uma vez, prestei meio que assim, vamos ver qual é, se eu consigo passar ou não. Eu ainda não tinha concluído, o concurso ele tinha um calendário que talvez não desse para mim, porque o resultado do concurso ia sair antes da minha graduação, efetivamente. Mas aí acabou que no meu final do meu curso de graduação apareceu o concurso do Serviço Geológico, que na época se chamava CPRM, e eu mais uma vez falei, vou prestar isso aí para ver se eu passo ou não, vamos ver qual é. Eu não sabia nem direito o que a CPRM fazia. Eu lembro que quando eu fiz lá o concurso, eu fiz a prova, eu fui pesquisar no Google assim, né, o que a CPRM fazia, apareceu um vídeo no YouTube de um colega nosso aqui mergulhando num submarino a 4.000 metros de profundidade no Atlântico. Eu falei, nossa, é exatamente isso que eu quero fazer. Imagina, eu que gosto de mergulhar, agora eu vou poder mergulhar a 4.000 metros, achando que a gente ia fazer isso todo ano, 2 vezes ao ano. Desde então a gente não fez nunca mais, esse colega fez e depois a gente não teve nenhuma oportunidade. Mas aí acabou isso que eu passei, eu consegui uma aceleração lá na faculdade, eu ainda estava cursando uma última disciplina
e ainda tinha que concluir meu trabalho de graduação, eu consegui negociar lá e fiz isso nas pressas, adiantei as provas da disciplina, né? Estudei sozinho em casa, fiz as provas e corri para escrever meu trabalho de graduação, defendi, fui aprovado, e aí, finalmente, em 2014, em janeiro de 2014, foi quando eu vim para Recife para trabalhar no Serviço Geológico. Aí é isso. Aí, desde 2014 até agora, eu estou trabalhando lá. Entendi. Cara, que bom. Deve ser a melhor coisa você sair da graduação já engatando um concurso. Isso. Era meu sonho. Eu tive muita sorte no time assim, do concurso. Né? O concurso apareceu numa hora. E ele foi um. Teve algum tempo atrás, alguém aí da UFPE mesmo me procurou, um aluno. Para falar como estudar para concurso, como tinha sido o meu concurso, alguma coisa desse tipo. Na época eu dei muita sorte, porque foi a prova, assim, os conhecimentos específicos de oceanografia foram muito básicos. Então, se eu tivesse me formado 10 anos antes, já estivesse trabalhando com oceanografia ou numa área específica, talvez eu não me lembrasse mais de todas aquelas coisas. Eu estava ali quente com aquele conhecimento que eu tinha acabado de aprender poucos anos antes. Então eu fui bem assim na prova. E eu tinha feito um outro concurso mais no meio do curso da Petrobras, mas esse tinha sido uma catástrofe. O da Petrobras era uma vaga daquelas que pode ser qualquer nível superior, sabe? Aí era um concurso muito genérico, perguntava um monte de coisas que eu não sabia, eu também não tinha estudado para o concurso. Esse, como foi específico para a oceanografia, eram coisas que eu sabia, eram coisas que eu estava estudando naquele momento, né? Eu não precisei me dedicar muito para o concurso. Então não tinha, tipo assim, áreas gerais das ciências do mar ou... Não, era... Eu vou tentar lembrar aqui, não sei se eu lembro de tudo, assim, mas eu acho que tinha uma prova de... Será que tinha uma prova? Era uma prova de múltipla escolha, mas era daquele tipo que se você errar uma questão, um item, anula um que você acertou, sabe? Nossa. É verdadeiro ou falso, né? Se você errou um, anula outro. Eu até tenho uma teoria sobre esse tipo de prova que contradiz o que as pessoas normalmente dizem, que depois eu conto para vocês a minha teoria. Perfeito. Mas a maior parte das questões era assim, 75% eram questões da área de oceanografia, geologia marinha, a área de ciências da terra para o mar, especificamente. Então tinha um pouco de biologia marinha, tinha um pouco de geologia marinha, tinha um pouco de física, de coisas assim. Tinha uma redação cujo tema foi assim, o impacto do oceano no clima, digamos assim. Então, como o oceano é um controlador do clima na Terra, e aí tinha que percorrer determinados pontos, citar alguns exemplos, coisas assim. Tinha uma parte muito pequena de questões de... eu não lembro qual é o nome assim, da disciplina, mas é alguma coisa como assim, rotinas do serviço público. Aí eu lembro de uma questão lá que falava assim, se você tem que fazer um documento interno da instituição, é um despacho ou é um ofício, sabe? Qual o nome do documento, circulação interna, né? Essas eu não sabia direito, porque eu não tinha estudado, mas aí eu parei para pensar lá, dei uma chutada e algumas eu acertei, outras não. Acho que tinha uma prova de inglês, não lembro se tinha uma prova de matemática, acho que tinha uma prova de português e de inglês, pelo menos essas duas, sabe? Mas também desse tipo, né? Tem uma frase lá, você tem que dizer se aquela frase é verdadeira ou falsa. Por exemplo, tinha um textinho de inglês e umas afirmações sobre o texto. Aí você dizia se era verdadeiro ou falso. E aí... Mas tinha outros profissionais, né, fazendo essa prova, tipo, tinha engenheiro... Não. Essa vaga era específica para oceanógrafa. Ah, que bom. Hoje em dia ainda tem isso? Tipo, de vaga específica para oceanógrafos? Sim. Depois do meu concurso, não teve nenhum concurso. De 2014 para cá, não teve mais nenhum concurso para nível superior. Eu acho que não teve nenhum. Mas o meu concurso era isso. Tinham várias vagas diferentes. Tinha vagas para geólogos, e aí tinha vários tipos de vagas para geólogos. Tinha geólogo de gerenciamento de risco, tinha geólogo de mapeamento geológico. Eram vagas diferentes. Tinha vagas para geofísicos, tinha vagas para engenheiros de diferentes engenharias, e tinha vagas que eram para oceanógrafos. No meu caso, eram 3 vagas. Na minha época, foram 3 vagas para oceanógrafos. Esse ano, ou entre esse ano e o próximo, é que está previsto haver um novo concurso. Depois de muito tempo brigando lá dentro, a gente está conquistando vagas, não é nem tanto lá dentro, você briga para conquistar vagas no governo federal, não
dentro da empresa. Né? A empresa sempre vai querer mais vagas, mas o Estado tem um limite de quantas vagas pode ter. Então, a gente vai ter concurso, mas, infelizmente, eu acho que não vai haver nesse ano para oceanógrafos. Mas a gente tem a esperança de que nos próximos 3 anos, talvez, consigamos ter mais concursos, porque vai sair muita gente, tem muita gente se aposentando na empresa. Então, deve abrir novos concursos para nível superior e mais adiante a gente torce para que a nossa luta para que oceanógrafos tenham vagas também para oceanógrafos. Mas então não vai ter vaga para oceanógrafo, né? Ou não vai ter a vaga específica para oceanógrafo? Isso. Esse ano eu acho que não, pelo que eu sabendo da última notícia que eu tive do concurso, para agora, pelo que eu soube, não vai ter. Eu não sei se vai ter alguma vaga dessas genéricas, qualquer nível superior. Ah, sim. Tá. Entendi. Mas vale a pena dar uma olhada. Eu acho que o edital ainda não foi lançado, não. É bom procurar. É bom ficar atento aí nessas páginas de concurso. Mas tem outras instituições que também fazem, né? A Petrobras, acho que teve concurso recentemente aberto. A Transpetro, que é antigamente era uma subsidiária da Petrobras, hoje ela foi separada da Petrobras. Ela está com uma previsão de abrir em breve, talvez tenha vagas para oceanógrafos. Além dos concursos estaduais, municipais, essas secretarias de meio ambiente tem cada vez mais reconhecido a possibilidade de enquadrar um oceanógrafo. Sim. Eu tenho uma dúvida. Quando você entrou na SGB, assim que você entrou, eles te treinaram, eles ensinaram o que você tinha que fazer, ou você já tinha uma base? Assim, eles te deram uma mesa ali e aí você começou a trabalhar, sabe? Bom, assim, para os geólogos do Serviço Geológico, o Serviço Geológico ele já tem 55 anos. Então, para os geólogos, geofísicos, engenheiros que já estão trabalhando lá há muitos anos, existe isso formalmente. O cara entra, aí ele vai receber lá uma mesinha, um computadorzinho, uma sala, parará, e em um mês, ou mais ou menos dentro de 1 ou 2 meses, eles se reúnem num curso, aí fazem um curso prático, semanas de aula teórica e prática e tudo mais. No caso dos oceanógrafos, nós 3 fomos eu e os meus 2 colegas que entraram junto comigo, né? A gente foi os primeiros oceanógrafos que entraram no Serviço Geológico. Na verdade, assim, os primeiros que entraram para uma vaga de oceanografia. Porque já tinha um colega nosso que é oceanógrafo, mas que entrou num passado muito distante numa vaga dessas genéricas de que podia ser qualquer coisa. E na ocasião, quando eu entrei, o chefe da divisão de geologia marinha, ele não era funcionário do quadro, ele não era concursado da CPRM, ele era é o que a gente chama de um cargo comissionado, né? Ele é uma indicação, uma pessoa de fora, mas que veio para trabalhar como chefe da divisão de geologia marinha, que é onde nós estamos. E esse cara era oceanógrafo. Ele tinha sido... O chefe anterior era um cara geólogo, que quando saiu, indicou esse cara que era oceanógrafo, era um oceanógrafo eu não sei se é da UF ou da UERJ, eu sei que ele era do Rio, acho que é formado na UERJ, mas ele tinha mestrado, doutorado, essas coisas na UF, ou ligados à UF. UF é Federal Fluminense, né? Então éramos o oceanógrafo mais antigo, os 3 que entraram e o chefe eram os 5 oceanógrafos e não tinha uma estrutura assim para receber, para fazer treinamentos específicos. Eu vim trabalhar dos 3 que entraram, né? 2 entraram no Rio de Janeiro e eu vim para Recife. Em Recife eu vim para trabalhar num projeto específico, que é o projeto onde eu estou mais envolvido até hoje. Esse projeto que chama Plataforma Rasa do Brasil. Depois eu posso falar mais a respeito dele. Mas aí o que aconteceu? A chefe do projeto, que trabalhava comigo na mesma sala que eu, é que foi me orientando. Olha, veja se você consegue fazer isso aqui. Eu tenho esses dados, será que você consegue avaliar, verificar, validar os dados? Então eu fui aprendendo, não teve um treinamento formal. Eu acredito porque na época o Serviço Geológico ainda não tinha essa expertise, né, para treinar oceanógrafos e tudo mais. Numa próxima, eu espero que nós que sobramos aqui consigamos organizar uma coisa minimamente estruturada para receber os próximos, né? Mas, ao mesmo tempo, também o Serviço Geológico não é uma empresa gigante como a Petrobras. A Petrobras tem uma estrutura imensa, ela tem uma universidade Petrobras, que tem um campus, inclusive, que funciona dentro da UFBA, lá na Bahia, em que todo mundo que entra na Petrobras, dependendo da área, vai fazer 1 ano de curso lá nessa universidade Petrobras,
num campus universitário mesmo. O cara tem aula todo dia, de manhã, de tarde, laboratório, teoria. Parará. O Serviço Geológico é uma empresa pequenininha. Perto da Petrobras, ele é uma empresa pequenininha. Eu não sei quantos funcionários a Petrobras tem, mas o Serviço Geológico tem 1.500 funcionários. Não é uma coisa... Então, dificilmente vai haver essa estrutura. Mas o que a gente consegue fazer? Como é que eu fui me capacitando ao longo desse tempo? De vez em quando aparece um curso que me interessa e que eu acho que pode ser de interesse da empresa que eu apareço aqui. Eu pergunto, eu ofereço ao meu chefe, eu apresento uma proposta, falo, olha, eu tenho interesse em fazer esse curso aqui lá na Universidade Federal de Santa Catarina. São 3 semanas, o curso trata disso, disso, disso. Aí a organização da empresa vai avaliar se ele tem sentido ou não, vai me autorizar. Foi assim que eu fiz o meu mestrado. Meu mestrado eu fiz já dentro do Serviço Geológico, numa proposta dessa. Eu tinha os dados lá, eu falei, eu queria talvez usar esses dados para fazer um mestrado. Então eu apresentei uma proposta, fiz um projeto de mestrado, um pré-projeto, digamos assim, conversei com um professor da UFPE, hoje ele não está mais aí, ele está em Santa Catarina, mas é o Pedro Pereira, não sei se vocês chegaram a conhecer ele. Não. Trabalhava no Labogel, ali com a professora Tereza, né? O Labogel tem o Antônio Vicente. Isso. Aí eu apresentei esse projeto para ele, discutimos, aparamos arestas ali beleza, vamos apresentar esse projeto. Aí eu falei, tá bom, agora eu vou apresentar no Serviço Geológico, convencer lá a minha diretoria a me aprovar a fazer esse mestrado. Aí eu apresentei, afortunadamente convenci a diretoria de que era interessante e fui fazer o meu mestrado. Então essa é uma capacitação que me foi dada pelo Serviço Geológico fora do Serviço Geológico. Ela foi uma oportunidade que o Serviço Geológico me deu, mas não foi o Serviço Geológico que me ofereceu essa capacitação. Nesse tempo eu já fiz outros cursos no Ministério do Meio Ambiente, cursos de modelagem de ondas, junto da Universidade Federal de Santa Catarina e do MMA. Estou lembrando de alguns aqui, mas já fiz outros, de cursos práticos assim, de ArcGIS, de pilotagem de drones, de mapeamento com drone. Mas não foi uma recepção. Vocês, como egressas do serviço da universidade, também não precisam ficar apreensivos quanto a isso. Eu acho que isso não vai acontecer em nenhuma empresa, nem pública nem privada. O seu chefe não vai chegar lá, te botar numa mesa, dar um computador e falar, agora tá aí, faça a oceanografia. Não, ele vai discutir com você o que pode ser feito, você vai dizer o que você sabe fazer, o que você não sabe. Você vindo da universidade, você não sabe fazer tudo, ninguém sabe. Ninguém aprendeu 100% do que fez na universidade. Mas você sabe se aquilo que ele está te pedindo é da sua área ou não, e você sabe minimamente aonde buscar, entendeu? Eu não entendo muito de como é que chama? Foraminíferos bentônicos. Mas eu sei que foraminífero bentônico é um organismo microscópico que vive associado ao leito marinho. Eu devo ter alguma outra referência bibliográfica aqui da minha época de faculdade, eu consigo começar a estudar, e com isso eu vou procurar alguém na universidade que pode me ajudar, ou que eu possa fazer uma disciplina na universidade para me capacitar. É isso, entendeu? Acho que em qualquer lugar você vai ter essa... A empresa não te joga aos leões, assim, porque é ruim para ela. Se ela fizer isso, você não vai conseguir fazer seu trabalho e é a empresa que está gastando dinheiro com você para você fazer seu trabalho. É curioso que mesmo concursado você tem que continuar fazendo curso, tem que continuar estudando. Não tem jeito. Isso é uma característica da ciência, assim, né? No fundo, ela sempre evoluindo. Não que os foraminíferos bentônicos tenham mudado muito de 2013, quando eu estava acabando a graduação, para 2025. Não mudaram nada. Mas talvez tenha métodos melhores de avaliar. Hoje você tem mais disponibilidade de usar MEVs, microscópio de varredura eletrônica. Aí você muda nesse sentido. Você vai... Também, obviamente, a questão das ferramentas, né? Quando eu entrei no Serviço Geológico, o uso de drones ainda era uma coisa meio irreal assim, para o Serviço Geológico do Brasil. E hoje em dia ele já está aí sendo mais usado. Então você vai ter que se capacitar a usar aquilo ali, se você quiser usar aquilo ali. Então, e tipo assim, como foi para conciliar o mestrado e o trabalho? Tipo assim, como? Não, também não foi muito complexo, não, porque era isso. Como eu fiz um projeto de mestrado com dados do Serviço Geológico, o que eu fiz foi apresentar um projeto de pesquisa que era do interesse do Serviço Geológico. Então, naquele tempo de 2 anos ali, eu por questões diversas, eu atrasei o mestrado em 6 meses também. Fiz em 2 anos e meio.
Mas naqueles 2 anos e meio eu me dediquei quase que exclusivamente ao mestrado, mas o meu mestrado era o projeto do Serviço Geológico. Então eu estava apresentando relatório, fazendo mapa e propondo para um projeto do Serviço Geológico. Quando ele foi publicado na universidade e foi publicado no Serviço Geológico como um trabalho feito pelo Serviço Geológico. Entendeu? Então não foi muito complexo, não. Isso hoje em dia, assim, num passado era razoavelmente possível você conseguir, por exemplo, um afastamento integral para fazer um mestrado. Um mestrado nem tanto, mas um doutorado era possível. Você conseguiu uma bolsa lá para trabalhar no Canadá e você conseguia pedir ao Serviço Geológico o afastamento integral por 4 anos. Você vai trabalhar naquele projeto lá no Canadá, recebendo seu salário lá, além da bolsa, se tiver aí de patrocínios. Hoje isso está mais difícil. O que está sendo valorizado é o que eles chamam de pós-graduação on the job, que é essa do meu tipo. Eu vou trabalhar, o Serviço Geológico até me autoriza a fazer um sanduíche fora, se eu tiver essa oportunidade, me paga, né, o salário e tudo mais, ajuda de custo, se eu tiver que ir para outro estado ou outro país para fazer, mas é um trabalho de interesse que nasceu dentro do Serviço Geológico. Eu não posso falar assim, eu quero fazer doutorado, agora eu já fiz meu mestrado, eu quero fazer doutorado em música alemã do século XIX. Eu posso fazer esse doutorado? Eu, Márcio Vale? Posso. Se o programa lá da Alemanha me aceitar na prova de doutorado, eu provei lá que eu entendo o básico desse assunto, fui aprovado no programa, eu posso ir lá e fazer, mesmo não sendo músico profissional. Mas o Serviço Geológico vai olhar para minha cara e falar, não, amigo, você não vai ficar 4 anos na Alemanha ganhando o dinheiro da gente para trabalhar com um assunto que não nos interessa, entendeu? Então, em geral, tem se privilegiado esse tipo de coisa. Mas é ainda bastante comum. Tem muitos temas do Serviço Geológico que podem ser explorados por universidades de fora e você consegue, então, essa... Você vai trabalhar com a Bacia de São Francisco, mas o seu orientador pode estar na França, entendeu? E aí você vai fazer um período de sanduíche lá, ou o seu co-orientador vai estar na França, coisas assim. É possível. E não é difícil. Eu acho que não é difícil conciliar o trabalho com a pós-graduação nesse modelo. Porque acaba que a sua pós-graduação torna-se o seu trabalho. Sim. Assim é legal. É como se o SGB fosse o seu laboratório ali e aí você tem que entregar um relatório, né? Isso. O meu relatório vai ser a minha tese de doutorado, entendeu? Perfeito. É claro que pode até ser que o Serviço Geológico queira mais alguma coisa. Eu falo, não, você vai fazer essa tese, mas na sequência eu quero que você publique o mapa de favorabilidade econômica, o mapa de qualquer outro assunto aí temático, que eu vou publicar também. Mas tudo daquele seu trabalho. Uhum. O geológico entende que a pós-graduação é uma especialização do funcionário para o bem do serviço geológico. Ele vai publicar um produto ou alguns produtos que serão produtos do serviço geológico e após esse período o funcionário terá uma especialização que vai poder publicar ou estudar outras coisas de interesse do serviço geológico dentro daquele tema. Então, o serviço geológico ele é uma instituição de pesquisa. Ela investe em que você faça pesquisas de interesse da instituição. Então é razoavelmente tranquilo. Tá? Bom. Eu tenho uma dúvida. O profissional é uma dúvida um pouco... Enfim, é uma dúvida muito curiosa. Um profissional da CPRM, né, atual SGB, que é oceanógrafo, como que funciona a faixa salarial? Porque eu vejo muita gente falando sobre, porque você está fazendo oceanografia, para que está fazendo isso? Vai procurar algum curso que dê emprego, que dê dinheiro, alguma coisa assim. Como que funciona essa questão da faixa salarial? Você acha que foi fácil para você e os seus colegas chegarem num resultado que seja agradável pelo que vocês passaram na graduação, sabe? Eu não sei como é que está o mercado dos oceanógrafos hoje em dia, né? Voltando um pouquinho, quando eu entrei na oceanografia, eu escutava aquela história de que a oceanografia é a profissão do futuro, que o mar está em tudo, e o oceano controla o clima do planeta, e as mudanças climáticas estão aí. E aí eu vou parafrasear uma história antiga aqui do Garrincha. O Garrincha era um jogador de futebol brasileiro aí da década de 60 do século passado, que certa vez o técnico
pegou uma lousazinha assim com campo de futebol e foi falando: você vai por esse lado e você passa a bola para cá, faz assim, a gente entra e consegue fazer o gol. Aí o Garrincha olhou para aquilo e falou assim para ele: mas você combinou com os adversários, né? Você faz toda uma tática. Então, na universidade, a gente ouve essa história de que a oceanografia é a profissão do futuro, é muito importante, que o clima está mudando. A pergunta é: mas as pessoas que estão fora daqui sabem disso? Sabem que essas coisas são importantes, né? Então assim, eu acho que o nosso trabalho como oceanógrafo, parte do nosso trabalho é também divulgar essa importância para além da universidade. E vocês um dia serão oceanógrafos, aí são. Acho que vocês estão se graduando ainda, né? As duas estão. Estamos no quinto período. Na metade. Ah, tá. Então é isso. Vocês são o que eu chamo de aspirantes a oceanógrafos, oceanógrafos em formação. Um dia vocês vão ter essa missão também de levar a oceanografia para fora da universidade. Tudo mais é uma luta difícil. E isso faz com que o mercado seja relativamente restrito. Assim, em geral, se não é uma empresa que já sabe o que é oceanografia, você tem que convencer o dono da empresa de que você pode fazer alguma coisa útil para aquilo ali. Então, a questão salarial. Eu acho que, na média, o meu salário como oceanógrafo no Serviço Geológico do Brasil deve ser um pouco maior do que a média dos egressos de oceanografia no país. Por quê? Porque eu acho que tem vários oceanógrafos que saem, não conseguem emprego na área e aí vão trabalhar numa outra área que pague menos. Um pouco isso que vocês estão dizendo, a oceanografia não dá nada e tudo mais. Mas a tendência disso é aumentar. Eu tenho ex-colegas, né, colegas da minha época de graduação, que foram contemporâneos comigo, que hoje têm empresas especializadas em oceanografia e estão aí ganhando muito mais do que eu, por exemplo. Prestando serviço para município, para estado, serviço de... Como é que chama aquilo? Estudo de impacto ambiental, né? Então o cara vai construir a Marina quer construir um pier novo para suas lanchas. Ela tem que apresentar um estudo de impacto ambiental no ambiente marinho. Uma empresa dessas, um oceanógrafo pode ser parte da equipe que faz isso. Tá? Além de ter tantas outras empresas aí que também fazem. Né? Essas empresas de levantamento de dados para a indústria do petróleo e gás. E agora está mais na moda, inclusive para nós aqui no Nordeste é importante, porque está mais próximo da gente, a questão das eólicas offshore. Então, esse trecho do litoral aí entre Rio Grande do Norte e Ceará, trecho da margem equatorial entre Rio Grande do Norte e Ceará, nos próximos anos haverá muita demanda para essa indústria de instalação de usinas eólicas offshore. O oceanógrafo não vai se formar e não vai saber qual é a potência do gerador, o tamanho do cabo, o transformador que tem que instalar. Mas o oceanógrafo é o cara que vai lá mapear, ver qual é o impacto da instalação daquilo ali no clima de ondas, na biota, como é que é o relevo, que tipo de fundo que tem naquela região. Vai ter empresas que vão ter que vender produtos. Então, a empresa precisa de um ecobatímetro. O ecobatímetro não é um negócio que eu vou ali no Walmart e compro um ecobatímetro. Então, tem empresas brasileiras que representam empresas estrangeiras que importam isso, que tem oceanógrafos que dão o suporte na venda. É o cara que vende, é o cara que capacita o usuário. Gente, estou falando de coisas de gente que eu conheço, assim, que trabalha com isso. Se formou na USP em oceanografia, hoje trabalha numa empresa que presta consultoria nessa área, então ela faz levantamento de batimento, mas ela também vende o ecobatímetro e uma série de outros equipamentos oceanográficos que são usados nessa área de pesquisa. Então essa é uma outra área. Então eu acho que sim, a oceanografia continua sendo uma profissão do futuro. Eu espero que ela seja hoje mais conhecida do que ela era 15 anos atrás. E eu espero que daqui a 15 anos ela seja ainda mais conhecida. O nosso trabalho é ir fazendo isso aí lentamente. Tá? A estrutura salarial no serviço geológico tem dois tipos de carreiras de nível superior. Tem os pesquisadores em geociências, que são os geólogos, geofísicos e engenheiros em geral, e tem os analistas em geociências, que são as outras carreiras de nível superior. Que aí tem geógrafos, tem cartógrafos, tem químicos, tem oceanógrafos. Acho que tem biólogo. Seria até bom para nós da geologia marinha que tivesse biólogos marinhos, mais biólogos marinhos no futuro. Mas é isso. Existe lá uma carreira. A gente tem as nossas dificuldades internas aqui, as nossas lutas, mas que todo mundo tem, né? Trabalho sempre é trabalho, sempre você tem uma queixa a fazer do seu chefe ou do lugar onde você trabalha. Isso é natural que aconteça.
a gente vai lutando para ir melhorando essas condições. Mas então é isso. Em média, eu acho que eu tenho um salário razoável. Eu tenho um salário melhor do que eu tinha quando era professor, melhor do que eu tinha quando era controlador de tráfego aéreo. Eu tenho meu salário hoje de oceanógrafo e eu acredito que esteja na faixa ou um pouco acima dos meus colegas que se formaram comigo na época. Deve ter uns que ganham mais do que eu, outros que ganham menos, mas Eu vejo muitas pessoas, quando eu pesquiso oceanografia nas redes sociais, muitas pessoas dizendo que queriam fazer e algumas dos comentários dizendo assim, eu fiz e nunca consegui arrumar emprego. E aí eu acho eu acho curioso essa situação, sabe? Tem gente que tipo, queria fazer por hobby, porque aí gosta do mar, eu faço oceanografia. Como se tipo assim, não fosse nem entender. eu confesso que eu entrei desse jeito. Eu entrei, eu já não era garoto, né? Eu já tinha uma profissão que eu já tinha abandonado e estava numa outra profissão, tinha um emprego estável. Eu, como controlador de tráfego aéreo, eu era servidor público federal, eu nunca seria demitido, a não ser por uma coisa muito grave que eu tivesse feito. E fui fazer oceanografia meio que por isso. Gosto do mar e gosto de estudar, gosto do mar, vou ver aí qual é desse negócio. E acabei me tornando um oceanógrafo. Por isso que eu falei que quando eu entrei na oceanografia, eu achava que eu não ia me formar nunca. Porque eu falei, não, eu já tenho outros compromissos na vida, né? Mas eu gostei e permaneci, pretendo continuar sendo oceanógrafo ainda por muitos anos. É isso, é uma profissão difícil nesse sentido de que tem pouco mercado, mas ao mesmo tempo tem muito mercado fora, então tem muita gente. O que eu dou de conselho para quem está na faculdade? Dedique-se à faculdade, seja um bom aluno, faça uma boa rede de contatos aí na faculdade com seus professores. Não é para puxar saco de professor, não precisa levar uma maçã para o professor todo dia. Vá no laboratório, vá no horário que você prometeu ir, faça a sua tarefa com diligência lá no laboratório, seja um bom aluno, e o professor vai saber te reconhecer na hora que ele tiver que indicar alguém. Apareceu uma vaga aqui, uma bolsa do Santander para fazer mestrado na Espanha. Você é um candidato para isso. Aí, mestrado ainda não é a profissão, mas já é um encaminhamento. Aí você vai para um outro país onde talvez se reconheça mais, né? Você vai trabalhar. É claro que se você sair da sonografia e for trabalhar na Caixa Econômica Federal, provavelmente você não vai ter contato com ninguém que vai poder te arrumar um emprego como sonógrafo. Mas se você sai e vai fazer mestrado na USP ou na Universidade da Cantábria, na Espanha, ou na Universidade de Delft, na Holanda, ou na China, com oceanografia, você vai ter contato com mais pessoas, além dos que você já conheceu todos no Brasil, você já vai ter mais pessoas que vão poder avaliar o seu estudo, o seu processo de trabalho para te indicar, para te arrumar uma posição, e aí você acaba conquistando dessa maneira. Né? Não adianta a gente achar que a faculdade, isso é uma coisa que eu tenho um pouco de medo, assim, num discurso que eu vejo hoje em dia, nas pessoas mais jovens, assim, a faculdade não serve para nada porque o fulaninho tem um canal no YouTube e ficou rico fazendo isso. Fala, mas quantos fulaninhos tem canais no YouTube fazendo isso? A faculdade é a galera, é o do geral, entendeu? É melhor ter uma faculdade do que não ter. Porque você pode até não ter e saber jogar futebol muito bem e virar o Neymar, o jogador mais bem pago do mundo, sei lá. Mas se você não sabe jogar futebol desse jeito, a faculdade é o que vai te garantir, né? O que eu quero dizer é, se o Neymar não soubesse jogar futebol, talvez ele hoje estivesse num emprego muito pior do que o que você, como oceanógrafa, vai ter. Sim. Então, dedique-se à faculdade, principalmente tanto na questão de aprender o que está sendo ensinado, estudar o que está sendo ensinado, como a dedicar-se, a conhecer pessoas. Sempre que tiver um evento assim de congresso, essas coisas todas, procure ir, vá, converse com as pessoas. Mesmo que você não vá apresentar nada, é claro que nem sempre é possível, às vezes é longe daqui, não dá para ir, mas quando der, vá. Entendeu? O que eu ia falar? Lembrei. Era sobre a questão das eólicas. Eu acho que realmente o mercado para oceanografia vai aumentar muito daqui a um tempo, Isso. porque além da gente estar nessa década da ciência oceânica, da ONU, a gente ainda tem esse planejamento espacial marinho Isso. que vai acontecer, né, aqui no Nordeste do Brasil, inclusive no Brasil inteiro. E no projeto tem um grupo de oceanógrafos muito grande, trabalhando nos manuais, trabalhando nos livros que vão ser usados, e com certeza vai ter gente na parte prática. Então, assim, eu acho que
Uma boa hora para a gente olhar as Isso. oportunidades aí, quem é oceanógrafo. O planejamento espacial marinho é uma iniciativa que o Brasil já carece há muitos anos, que se faça isso de maneira decente, nacionalmente, e que agora está sendo feito um esforço grande aí, capitaneado pela Marinha, mas com a contribuição das universidades, do Serviço Geológico, diversas outras instituições, que é uma possível área de atuação dos oceanógrafos. Tanto na elaboração do plano, que vai demorar aí 10 anos, sei lá, para ser concluído, mais talvez, está ainda começando, né? Quanto depois na implementação, né? Essa área aqui ficou destinada à implantação de usinas eólicas offshore. Tem que contratar gente que entenda daquele assunto ali. E aí os oceanógrafos são um tipo de gente que entende daquele assunto. A gente, inclusive, vai ter a 10ª semana de oceanografia aqui da UFPE esse ano, dia 26 a 29 de agosto, e a gente vai chamar algumas pessoas, como a professora Tereza, né, que ela é bem envolvida com esses assuntos de energias renováveis e não renováveis, e aí eu acredito que seja uma boa oportunidade para as pessoas irem e conhecerem mais sobre o assunto, conhecerem pessoas que estão envolvidas. Sim. Com certeza. Uma curiosidade assim de quem está assistindo, por exemplo, que tipo nunca viu nem ouviu falar do Serviço Geológico do Brasil, tipo assim, o que um oceanógrafo faz no Serviço Geológico do Brasil? Tipo, poderia dar um exemplo tipo do projeto até que você falou, né? Que poderia falar. Tipo, o que é que você faz? Sabe o que é que um oceanógrafo faz na SGB? É até oportuna a pergunta, porque vocês certamente sabem, mas eu não sei se todo mundo que está assistindo sabe. No último dia 8 de junho foi Dia dos Oceanos, considerado o Dia dos Oceanógrafos, né? E aí no dia 6 de junho, a sexta-feira passada, né? Última sexta-feira, eu fui convidado a fazer uma palestra, uma apresentação no canal do YouTube do Serviço Geológico exatamente sobre isso. Então eu fiz uma palestra sobre o que é oceanografia e o que fazem os oceanógrafos do Serviço Geológico do Brasil. Então quem quiser saber mais pode procurar lá no canal do YouTube do Serviço Geológico para achar essa palestra aí. Mas eu posso fazer um resumo aqui, né? Assim, eu vou falar um pouco desse projeto que eu chamei aí, o projeto plataforma, chama Projeto Plataforma Rasa do Brasil. Ele é um projeto que se propõe a mapear o leito marinho entre a costa e a profundidade de 30 metros, no Brasil inteiro. É claro que o Brasil inteiro é uma missão muito grande. Como eu disse para vocês, nós, oceanógrafos do Serviço Geológico, do Serviço Geológico, somos 4 pessoas. A gente não vai dar conta de fazer isso para o país inteiro, e a gente conta com mais algumas pessoas. Na divisão de Geologia Marinha, contamos com mais umas 12 pessoas, talvez. Então, somos ao todo umas 16 pessoas. Só que essas 16 pessoas estão distribuídas em projetos diferentes da divisão de Geologia Marinha. Então, para vocês terem uma ideia, hoje, o projeto Plataforma Rasa do Brasil tem 2 pessoas. Eu e um colega geólogo. A gente tem a missão de mapear a plataforma continental rasa, ou seja, entre 0 e 30 metros de profundidade, do Brasil inteiro. Eu não tenho nem de concluir isso sozinho com mais esse meu colega, né? Mas o que a gente faz e o que a gente quer que as pessoas façam? Então, esse projeto, como é que ele funciona? Eu tenho que primeiro levantar a forma do leito, batimetria, porque o geólogo de continente, ele pega um carro, vai para o continente, ele sabe se ele está numa montanha, se ele está num vale de rio. Antes disso, ele vê imagem de satélite, ele tem um relevo, usando imagens de SRTM, chama, você consegue ter um relevo aproximado da região, saber onde são os pontos altos e baixos. No mar, a gente não tem nada disso. A gente olha para o mar, é aquela coisa lisa ali, e o meu interesse é o que está no fundo. Então, eu tenho que fazer primeiro um levantamento batimétrico daquela região. Eu posso até ter dados pretéritos, cartas náuticas, outros projetos que já foram feitos, tudo mais. Posso levantar tudo isso antes. Com imagem de satélite a gente consegue ver algumas coisas. Mas então eu reuni tudo que já foi feito e agora eu vou complementar. Então eu vou levantar a batimetria. Depois da batimetria eu tenho que levantar qual é o tipo de fundo. Se é um sedimento mais fino ou mais grosso, se é um fundo rochoso, se essa rocha é biogênica, ou seja, é um recife de coral, ou um recife de algas, ou é um recife de esponjas, ou é um amontoado de rodolitos, que é um tipo de alga calcária. Então eu vou investigar qual é a natureza do fundo nessa faixa. Então o meu trabalho hoje em dia, principal, digamos assim, é trabalhar nesse projeto. Nesse projeto a gente já levantou
a plataforma rasa, ou seja, de 0 a 30 metros, de Alagoas inteiro, de Pernambuco inteiro, de Paraíba inteiro, de um pedaço do Rio Grande do Norte, um pedaço pequeno do Rio Grande do Norte, mais ou menos metade do Ceará, e agora nós estamos voltando ao Rio Grande do Norte, para complementar essa faixa aí da margem equatorial. A margem equatorial é o litoral do Rio Grande do Norte, que tem orientação leste-oeste. Né? Para quem estiver assistindo aí, lembrar da aula de geografia, o Rio Grande do Norte é aquele estado que está na esquinazinha assim, do Brasil, e a margem equatorial é essa parte que está nesse sentido. A gente pretende nos próximos, acho que 3 anos, complementar isso aí. A gente, por enquanto, está fazendo. Pela primeira vez, a gente está tentando integrar, além dessa área submersa de 0 a 30 metros, também a faixa costeira. Porque a faixa costeira é muito impactada, principalmente com problemas de erosão. Né? As pessoas vão lá, constroem casa em cima da praia, depois de um tempo a casa é derrubada. Então a gente quer avaliar a interação entre o tipo de fundo submerso, as estruturas que se pretende instalar lá e os impactos disso na zona costeira. Então a gente está nessa fase da zona costeira. E nos próximos anos a gente pretende fazer essa parte rasa aí, tá? Então esse é um dos trabalhos que a gente faz. Nesse trabalho, então, a gente faz esse levantamento geológico, que é isso que eu disse para vocês, a batimetria e o tipo de fundo, mas dá para fazer um trabalho sonográfico de corrente, um trabalho sonográfico de medição de onda, de clima de onda, mapeamento de hábitats, que é associar os organismos que vivem no fundo com o tipo de fundo. Né? Se é um fundo mais lamoso, que tipo de organismos que vão se encontrar? Se é um fundo mais arenoso, quais são os organismos? O fundo rochoso, quais são os peixes que habitam num ou outro tipo de fundo rochoso diferente? Então, esse seria o trabalho nosso, aí, por excelência, digamos assim, do oceanógrafo no Serviço Geológico do Brasil. Uhum. A área de vocês se comunica muito com a área física também, né? Parece uma geofísica, assim, essa parte do isso. mapeamento. Usa-se muito esses equipamentos da geofísica, né? Então, aqueles equipamentos sonar de varredura lateral, o side scan sonar, é um equipamento que é muito usado para esse tipo de coisa, que você consegue fazer uma imagem do leito marinho, é uma imagem, entre aspas, é uma imagem, mas ela é sonográfica, né? Ela é produzida a partir do som e não da luz do leito marinho, usa-se aqueles perfilador de subfundo, não sei se vocês já viram, faz uma sísmica, é um Sub-Bottom Profiler, um SBP. Nunca vi. A professora Tereza, que você citou aí, é uma pessoa que dava uma aula de geofísica marinha, dá aí uma disciplina de geofísica marinha, que apresenta esses equipamentos. Usa-se muito, a própria batimetria é um equipamento geofísico, né? A batimetria funciona com um equipamento que emite um som na água e mede o tempo de trânsito desse som que sai do barco, toca no fundo e volta para o barco. A partir desse tempo você mede, você transforma isso em distância e aí você mede a profundidade. Então é muito ligada à geofísica. Uhum. No caso do mapeamento da plataforma rasa, vocês viajam e vocês vão a campo para conseguir essas informações? Sim. O trabalho sempre começa com uma etapa de escritório bastante longa, que é o levantamento de tudo que já foi feito. É o que a gente chama de estado da arte. Então, eu tenho que levantar, antes de ir para o campo, eu tenho que levantar o estado da arte da área que eu estou indo. Então, eu vou ver todos os trabalhos que já foram publicados, o que eles fizeram, aonde que tem dados, se esses dados são públicos ou não. Se esses dados não forem públicos, se eu consigo contato lá com o dono do dado para que ele passe para a gente, para que a gente não precise refazer o que já foi feito. Né? Uhum. Além disso, tem uma parte de imagem de satélite, sensoriamento remoto. Antes de ir para o campo, em alguns lugares, e aí essa região do Rio Grande do Norte que eu descrevi aí, né? É uma região de água bastante clara, você consegue ver muita coisa só de olhar a imagem de satélite. E se você souber processar essa imagem, só de olhar a imagem de satélite no Google Earth, você já consegue ver bastante coisa. Se você souber baixar uma imagem, processar a imagem, combinar as bandas, fazer uma álgebra de bandas ali, digamos assim, você consegue melhorar essas visualizações e ver já várias coisas. Aí você faz um mapa de trabalho, que a gente chama. Antes de ir para o campo, eu vou ter um mapa de o que eu espero encontrar no campo. Então tem todos os lugares lá. Eu vi numa imagem satélite aqui, parece ter um Recife. Eu boto um pontinho lá, é um lugar que eu vou visitar e vou ver que Recife é aquele. Se ele é algálico, se ele é um beach rock, se ele é um Recife de coral. Que organismos que vivem naquilo ali. Então, esse outro tipo de fundo que me parece areia, porque parece que tem umas dunas. E duna só se forma se o fundo for areia. Então eu vou fazer uma área do mapa lá, e aí eu tenho que ir lá
confirmar isso, né? O campo é o que a gente chama de a etapa de eu fazer a verdade de campo. É a validação do que eu já tinha visto antes. É claro que eu vou ver muito mais coisas indo ao campo do que eu já tinha visto antes. Porque eu vou estar lá, então eu vou conseguir ver em mais detalhes, eu vou conseguir definir direito o tamanho daquelas áreas que eu tinha pré-mapeado, que eu tinha pré-identificado e tudo mais. Então, o trabalho sempre inclui aí uma etapa de 6 meses a um ano de escritório, levantamento do estado da arte, trabalho com imagem de satélite, depois tem uma etapa de campo, que tem que ser planejada, bem planejada. A etapa de campo pode ser só na costa, como é o que a gente fez até agora, então é só carro e hotel que eu preciso, basicamente, para ir. Ou pode ser no mar, aí eu preciso de uma embarcação, dos equipamentos de levantamento de dados, de coleta e tudo mais. E depois tem de novo uma etapa que volta para o continente, que na verdade são 2 etapas. Uma etapa de laboratório, que você vai processar os dados, tratar as amostras que você coletou, parará, parará, e uma etapa de escritório, que é produzir o produto, fazer o relatório, o livro, o paper, o mapa, as coisas que você se comprometeu no começo a fazer. Por isso que demora alguns anos, demora uns 4 anos. E esse investimento, ele vem da SGB ou você submete esse projeto em alguma outra instituição? Até hoje vem do SGB. Mas hoje a gente tem a possibilidade de buscar a captação de recursos em outros lugares. Então a gente tem, quando o SGB se capacitou a ser uma instituição de pesquisa formal no Brasil, ele passou a ter um status parecido com o da universidade. O seu professor na universidade pode escrever um projeto e submeter esse projeto a um edital da Petrobras ou da Vale do Rio Doce, sei lá de quem aí, que queira financiar isso aí, e ele submete, ele faz um projeto, ele levanta custos e tudo mais, submete a essa instituição e consegue a captação do recurso. Na geologia marinha, a gente tem alguns projetos que estão agora buscando captação de recursos desse tipo, fora do serviço geológico. Mas a maior parte dos nossos recursos, o projeto Plataforma Rasa, por exemplo, todos os recursos dele vieram de dentro do serviço geológico. Funciona mais ou menos parecido. O serviço geológico ele tem uma estrutura organizacional, uma diretoria, várias diretorias, uma presidência e tudo mais. Ele tem uma missão institucional, que é um documento, tem a Constituição brasileira, tem o Legislativo brasileiro, os projetos do Estado brasileiro, que manifestam o seu interesse, o interesse dessas instituições todas fora daqui. Eu olho e falo, olha, tem um projeto aqui que se encaixa nesse plano setorial de recursos do mar, que a Marinha lançou para o Brasil. Esse plano é um plano do Estado brasileiro para os recursos do mar para os próximos 10 anos, não sei exatamente. Já estamos no 10º plano setorial para os recursos do mar. Então, isso é um documento do Estado brasileiro dizendo o que ele pretende fazer com o recurso do mar. O serviço geológico ele tem a missão de fazer uma parte daquilo ali. Então, se o meu projeto se encaixa naquilo, eu escrevo um projeto, submeto à diretoria do serviço geológico, que vai avaliar os recursos que tem e vai falar, dá para fazer, não dá para fazer, espera mais um ano. É isso. Entendi. Que bom que tem esse investimento e que tem a possibilidade de procurar em outros lugares. Isso. Só mais uma dúvida sobre esse mapeamento. Tem algum plano de vocês para incluir mais gente na equipe? Essa é uma luta que eu particularmente como oceanógrafo, sempre tentei. Desde que eu entrei em 2014 até hoje, eu só fui para o campo no projeto Plataforma Rasa do Brasil, agora, a partir do final do ano passado. Até então, eu trabalhei no Plataforma Rasa do Brasil com dados que já tinham sido levantados antes de 2014 e que ainda estavam sendo tratados e publicados e tudo mais. Agora, em 2023, finalmente eu consegui que a gente voltasse, que a gente concluísse aquilo tudo que estava passado e que a gente voltasse a captar novos dados, voltarmos para o campo. Por enquanto, a gente só foi para o campo no continente, fomos só agente do serviço geológico. Mas no embarque, ou nos embarques que devem ter, eu espero, se tudo der certo, ainda esse ano, no final desse ano, começo do ano que vem, deve ter alguns embarques. É possível que no ano que vem tenha duas etapas de embarque, uma no começo e uma no fim. Eu espero, a gente vai precisar de mais pessoas. E aí, como é que funciona?
nesse meu tempo todo, eu só fui para o campo no projeto Plataforma Rasa agora. Mas eu dei apoio de campo nos outros projetos da Digion quase todo ano. Quase todo ano eu embarquei pelo menos uma vez, às vezes 2 vezes, desde 2014 para cá. Precisa-se de muita gente. Quando é um projeto muito grande, a gente tem um projeto que é na elevação do Rio Grande. A elevação do Rio Grande fica a 3 dias de navegação do Rio de Janeiro para o meio do Atlântico. Aí. E embarca 30, 40 pesquisadores de uma vez só. Em geral dividido, não é só o serviço geológico. Mas o serviço geológico não tem como colocar lá muitas pessoas, porque as pessoas trabalham em outras coisas. Então sempre vai. Estudante de graduação, estudante de mestrado. Então sempre tem essas oportunidades, sim, para estudantes. Eu, como oceanógrafo, sabendo da necessidade que os oceanógrafos, os graduandos em oceanografia têm de cumprir horas de embarque, sempre tentei fazer isso e nesse tempo eu tenho conseguido convencer esses outros projetos a oferecer para as faculdades de oceanografia. Olha, veja, a faculdade lá da UFBA não tem barco. As faculdades de oceanografia em geral têm essa dificuldade. Então, sempre tem. Já embarquei com muitos estudantes de oceanografia, até da UFPE, gente de... É que eu acho que eu embarquei o pessoal da UFPE que era mestrado. Lucas, do laboratório do professor Manuel Flores. Ele já deve ter acabado o mestrado dele, porque isso foi antes da pandemia. Pode ser. Espero que ele tenha acabado o mestrado dele. Mas tinha mais alguns. Eu já embarquei com gente da UFPE. A gente tem contato... esses outros projetos, né? Tem um contato bastante estreito com alguns professores aí. O Flores é um que eu citei, né? Manuel Flores. Mas eu já vi... Eu estou tentando lembrar de algum outro nome daí que já participou, mas me falta aqui a memória. Mas sempre tem. A minha ideia é sempre oferecer pelo menos uma vaga, se tiver capacidade no navio, para que vá pessoas, estudantes, de preferência de graduação, para que tenham essa experiência de saber como funciona e ser uma experiência mais do que aquela experiência didática. Que às vezes até tem. A universidade tem um navio pequeno, faz uma experiência didática. Vamos ver aqui como funciona o Vanvin. E aí brinca de lançar o Vanvin, né? Lança o Vanvin, coleta. Mas ver uma experiência real. Você vai passar 25 dias lançando o Vanvin todos os dias, várias vezes, e como é que você processa a amostra depois. Ela talvez seja uma experiência menos variável do que uma experiência didática dessa. Uma experiência didática dessa, você entra num navio, fica uma semana e vê todos os equipamentos funcionando. Mas a vida real não é muito assim. Eventualmente você vai fazer uma campanha só para batimetria. Então você vai ficar sentado na frente da tela de um computador olhando um ecobatímetro durante 24 horas por dia. É claro que eu estou colocando uma maneira muito exagerada, né? Não é exatamente isso. Mas você vai ver como é o trabalho real. Depois de coletar aquele dado, o que é feito com aquele dado? A pessoa vai estar lá já pré-processando o dado e vai discutir isso tudo. Então, eu sempre é bom por conta das horas de embarque, né? Que às vezes, sei lá, o navio que a gente usa aqui sem gasolina, que chama? Óleo? Óleo. Enfim, que ele tá parado esses tempos porque tá sem óleo, sabe? É bom quando as empresas de fora têm esse interesse de ajudar a gente. Nesse trabalho que a gente está fazendo no Rio Grande do Norte, na época que essa etapa do Rio Grande do Norte estava sendo planejada, eu estava à frente do projeto, eu era o líder do projeto. Então, uma das minhas missões era encontrar uma embarcação. E uma das opções que eu pensei era o navio Ciências do Mar, eu não sei, Ciências do Mar 3 ou 4. 4. Então, eu pensei nessa possibilidade da gente... Aí seria um acordo entre instituições, né? Não sou nem eu exatamente, nem vocês. Mas a instituição UFPE e a instituição Serviço Geológico vão fazer um contrato em que se define o que cada uma paga, o que a outra paga, e como é que os dados vão ser usados e tudo mais. Mas acabou que a gente, como é uma região mais longe, a gente acabou por optar por um navio da Marinha que está em Natal. Então ele é mais próximo, para a gente acabou sendo mais fácil. Sim. Mas era uma possibilidade, era o navio, o Ciências do Mar. Tem um navio também parecido, não é da mesma série do Ciências do Mar, mas é um navio da UFC, do Ceará. É o Argos, acho que chama Argos. O Água da Alta, não lembro. Não. Que era uma outra possibilidade também. Então, existe a possibilidade, o Serviço Geológico poderia entrar na participação do navio dessa, não
Não exatamente assim, custeando o óleo para que os alunos possam fazer seus trabalhos didáticos. Mas se a gente tiver um trabalho do nosso interesse aqui na região, digamos, entre Alagoas e Paraíba, e que precise de um navio, é uma possibilidade. O serviço geológico é uma possibilidade ótima, porque a gente não tem um navio e vocês não têm o óleo. Então a gente consegue fazer e aí a gente conseguiria oportunizar o nosso trabalho de ser feito e o trabalho da universidade de formar pessoal, de dar essa capacitação. A gente seria fantástico. Infelizmente, essas coisas são muito demoradas e uma graduação é um tempo muito pequeno, que pode acontecer de você, naquele período que vocês têm na graduação, não aconteceu essa com o serviço geológico, mas vai acontecer com outros colegas de vocês. Sim. No futuro, entendeu? Uma dúvida que eu fiquei, voltando pro projeto. Tipo, qual foram os lugares que vocês que tiveram que coletar os dados, tipo assim, que vocês já não encontraram? Como assim já não encontrar? Como assim? Que você não falou que ficou um bom tempo, anos, tipo assim, trabalhando com dados que já tinham de alguns lugares, que Não, não não, então, mas encontraram. eram dados que foram levantados pelo Serviço Geológico. Esse projeto Foi Plataforma do Rasa, serviço geológico. o projeto Plataforma Rasa, ele começou em 2004, se não me engano. Ah, tá. Em 2009, ou 8 ou 9 mais ou menos, o projeto começou a coletar dados próprios. Até então ele tinha contratado as universidades para levantar os dados, para coletar os dados e passar para a gente. A partir de 2008 ele começou a ele mesmo ir lá. Eu não estava nessa época, né? Mas os pesquisadores do Serviço Geológico iam lá. E aí, entre 2009 e 2013, coletou-se uma quantidade absurda de dados. Muito dado. De todos esses lugares que eu falei aí. Alagoas, Pernambuco, Paraíba. Pernambuco inclui Fernando de Noronha. Então Alagoas, Pernambuco, Fernando de Noronha, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. E nesses 10 anos, entre 2014 e 2023, esses dados foram sendo processados e foram sendo publicados. Então, publicou-se alguns mapas em 2014, outros em 2015, outros em 2016, 2018. 2018 tem o meu mestrado. O meu mestrado é com dado dessa época aí, entendeu? De Alagoas. Foi se publicando. Quando chegou em 2023, esses dados estavam acabando, né? Finalmente estamos conseguindo concluir os projetos que a gente começou há mais de 10 anos e desovando os produtos, os relatórios, os mapas. Tudo. Então a gente entrou nessa etapa, retornou à etapa de coletar novos dados. Mas é isso. Todos esses projetos que eu falei são com dados próprios. Dados. Entendi. Para mim, tipo, já existiam, né, certos dados e Não. vocês não eram. É claro que tudo é feito a partir do que já existe, né? Assim, eu falo dados próprios, mas a gente já tinha cartas náuticas de Alagoas, antes de fazer o mapa de Alagoas. Tudo é um avanço sobre o que já existia fora do serviço geológico. Eu falei sobre a equipe porque seria interessante se tivesse uma equipe tipo, enorme pelo Brasil inteiro para isso ser feito ao mesmo tempo, sabe? Porque, por exemplo, na real, eu não sei, eu sou muito leiga, mas como a plataforma poderia mudar, sabe? Se você coletou os dados em 2010 e agora... Será que ainda é a mesma coisa? Será que ainda é a mesma coisa? Será que ainda é a mesma coisa? Assim, ó, ela muda. Mas ela muda numa escala de tempo pequena, lenta, digamos assim. Sim. E depende da escala do mapeamento. Por exemplo, se eu for fazer um mapeamento sobre a Praia do Pina, ou seja, entre Brasília Teimosa e Boa Viagem, digamos assim, eu quero mapear o formato da praia, a linha de costa. Se eu for lá hoje e for lá daqui a 6 meses, vai estar diferente. Em 6 meses ela terá mudado. Tem um pedaço que erode mais, uma época que erode mais, uma época que erode menos. Mas o nosso mapeamento ele não tem essa escala de detalhe. O nosso objetivo é mapear o comportamento da linha de costa, por exemplo, do estado inteiro. Então eu tenho aqui, no município de Recife, tem uma tendência à erosão maior no norte, ou ao contrário, no caso de Recife, uma deposição maior no norte e uma erosão maior no sul. É uma tendência numa escala de detalhe, de pouco detalhe, digamos assim. Sim. Então, a escala, falando mais tecnicamente, é uma escala de 1 para 100 mil. A escala de 1 para 100 mil é uma escala que chama de semidetalhe na geologia. Não é como uma escala de 1 para 1 milhão, que você vai mapear o oceano, 1 para 5 milhões, que você vai mapear o oceano Atlântico inteiro.
E aí você não sabe onde está cada montanhazinha dentro do Oceano Atlântico. E 1 para 5 milhões. Mas também não é uma escala de detalhe, 1 para 25 mil, em que eu vou mapear cada palafita que está correndo risco de erosão, ou cada falésiazinha do município. Eu vou mapear mais ou menos onde estão as coisas. Então tem essa questão. E voltando a falar da questão da equipe, é claro que assim, o meu sonho é que a gente tivesse um serviço geológico marinho do Brasil com 1.500 profissionais da geologia marinha, geólogos, oceanógrafos, biólogos, geógrafos e todos os outros engenheiros, o que mais for necessário, e que a gente estivesse mapeando isso aí constantemente, o país inteiro. Em 2 décadas a gente teria o país inteiro mapeado em escala de detalhe, para 25 mil. Mas isso não vai acontecer. Esse é um sonho. Eu costumo fazer uma brincadeira assim, eu falo assim, quando eu for ministro, vai ser assim. Vai ter 1.500 empregos para oceanógrafos. A questão é que dificilmente eu serei o ministro. Então, mas o que eu acho que o Serviço Geológico tem como missão a fazer nesse sentido? A gente tem, sendo o órgão do Estado responsável pelo levantamento geológico do Brasil, geológico, tanto no continente quanto no mar, né? Ou seja, do Brasil, tanto em terra quanto no mar, a gente tem, entre uma das nossas missões, dos nossos objetivos, digamos assim, é estabelecer protocolos. Então, como é que tem que ser feito um mapeamento geológico marinho básico de semi-detalhe, ou seja, em escala de 1 para 100 mil, no mar? Ó, você tem que fazer isso aqui, primeiro você vai levantar essas informações, depois você vai levantar essas outras, depois você vai para o campo, coleta batimetria com tal resolução a cada X quilômetros, depois você coleta amostras, tem que ter no mínimo tantas amostras, e vai filmar o fundo, escreve um protocolo, um roteiro de como fazer. E publica esse roteiro. Esse roteiro, idealmente, ele seria adotado por todo mundo que vai fazer uma pesquisa parecida. E aí eu conseguiria ter todas as universidades, todos os municípios costeiros, todos os estados costeiros, empregando essa metodologia, e aí esse mapa aceleraria muito, seria muito mais gente fazendo. Eu ia promover a criação de empregos para oceanógrafos e geocientistas todos de todas as áreas. Então, essa é uma das coisas que a gente tende a fazer. Alguns protocolos pequenos desses a gente já tem. O continente, o Serviço Geológico já tem protocolos muito avançados desse tipo de mapeamento. A gente tem criado protocolos para análise laboratorial. Também não adianta eu querer inventar a regra, né? A universidade está fazendo análise laboratorial há muito tempo. Então, o protocolo do Serviço Geológico vai ser baseado nisso que já está sendo feito por outros lugares. Né? O mapeamento é isso, é uma coisa que a gente tem tentado construir um protocolo desse tipo para orientar, tanto dentro do Serviço Geológico, para que as outras pessoas do Serviço Geológico, é isso, né? Dizendo aí, eu falei que são 16 pessoas na divisão de Geologia Marinha. Essas pessoas estão concentradas em Rio de Janeiro, capital, Salvador, Recife, Natal e Fortaleza. Mas o Serviço Geológico ele tem unidades em todos os estados costeiros. Tem no Rio Grande do Sul, tem no Paraná, um núcleozinho em Santa Catarina, tem em São Paulo, tem no Rio, tem Minas, tem Bahia. Quase todo estado costeiro aí tem uma unidade de Serviço Geológico. Se a gente tivesse um protocolo desse tipo, outros setores do próprio Serviço Geológico poderia também estar fazendo, junto com a gente. Ele faz mapeamento lá no estado dele e ele pode fazer também mapeamento no mar do estado dele. Só que eles, em geral, eles não sabem, eles nunca trabalharam com isso. Então a gente precisa capacitar essas pessoas de dentro e de fora do Serviço Geológico para que elas façam. E assim a gente consiga acelerar esse plano aí, entendeu? É mesmo. Mas, tipo assim, puxando o gancho, o que é que você acha que precisa, assim, para tipo, valorizar mais a oceanografia no Brasil, a ponto de tipo, não ter esse tipo de problema, assim, se você fosse um ministro, o que é que você faria para a gente ter essa equipe, sabe, para poder realizar esses trabalhos, esses projetos, assim, o que falta para valorizar? Eu acho assim, ó, eu acho que a gente precisa de investimento do Estado. Aí eu vou falar de uma posição aqui que talvez algumas pessoas vão discordar de mim. Eu acho que a iniciativa privada não vai fazer, se não houver a demanda criada pelo Estado. Eu não estou dizendo que a iniciativa privada não é capaz de fazer a batimetria.
É capaz, muito bem. De uma maneira muito mais ágil do que eu do serviço geológico. Mas quem vai contratar o serviço de batimetria tem que ser o Estado. O Estado brasileiro, o Estado e a nação brasileira, a sociedade brasileira, tem que entender que isso é uma necessidade e que, portanto, vale a pena a gente investir dinheiro do imposto suado de cada brasileirinho para contratar uma empresa privada ou o serviço geológico ou quem quer que seja para fazer o levantamento, produzir o mapa e produzir esse conhecimento. Então, eu acredito assim que a demanda vem do Estado. Se vem do Estado, vem da sociedade brasileira. Então a gente tem que fazer o quê? A gente tem que convencer a sociedade brasileira, a gente volta naquilo que a gente estava falando no começo. Convencer a sociedade brasileira de que estamos na metade da década dos oceanos e que as pessoas nem sabem direito o que é isso. As pessoas, quando você fala que faz oceanografia, tem gente que acha que você estuda osso, que é oceanografia. Tem gente que acha que você estuda cenário, que é oceanografia. Todas essas coisas, todo mundo já ouviu esse tipo de coisa. A gente tem que convencer as pessoas. E a gente convence como? Publicando. Aí vai uma crítica à academia, mas há um elogio também a iniciativas como essa do podcast. Na academia, a gente tende a ficar. Existe aquela pressão gigante que você tem que publicar o paper, e o paper tem que ser publicado numa revista Qualizar, e se não for Qualizar, já vale pouco. Se for Qualizar, nem precisa, nem conta. Existe muito essa pressão. E acho que os pesquisadores continuam tendo que fazer pesquisa nesse nível, para publicar na Science, na Nature, na Marine Geology e todas essas revistas gigantes. Mas, paralelamente, tem que existir um trabalho de interação com a sociedade. Porque as pessoas comuns eu digo, eu também não, eu não leio a Science Cardiologia. Não leio nada, não faço a menor ideia do que o pessoal da cardiologia está estudando hoje em dia, porque eu não leio as publicações dele. Então, nós, pessoas comuns, todo mundo é não especialista em alguma área, é isso que eu quero dizer, né? Nós todos somos leigos em muitas áreas. A gente tem que conhecer essas outras áreas, quando elas são importantes, através de algum tipo de publicação que não é a Science, a Nature, a Marine Geology. Então, o trabalho de um podcast desse, que está divulgando o que é e tudo mais, essa apresentação que eu fui convidado a fazer na semana passada, é um trabalho desse. Eu descobri há poucas semanas, eu não sei se vocês conhecem, é um canal que chama Blue Ciência. Não sei se vocês já viram, é um canal do YouTube. Ele tem hoje em dia em torno de 30, acho que tem quase 35 mil inscritos, é um númerozinho já razoável. E aí eu descobri que esse canal é um canal que fala sobre ciência em geral, assim, é um canal de divulgação científica. Mas aí eu descobri que ele é de uma oceanógrafa, estudante lá da UFBA, que está se formando agora, está no meio da graduação dela. Porque a primeira vez que eu vi a história do canal era uma coisa sobre teoria da relatividade. Aí eu falei, legal o canal dessa menina aqui. Fui entrar e vi que tinha bastante coisa de oceanografia. Falei, olha, ela se interessa por isso. E aí no Dia dos Oceanos eu vi que ela era oceanógrafa. Então é um canal, é um tipo de coisa importante para a divulgação desses assuntos. Né? E quanto mais iniciativas desse tipo acontecerem, mais luz a gente vai lançar na cabeça das pessoas comuns que tem que entender a importância daquilo. Que estudar oceanografia não é coisa de quem quer abraçar baleias, não é só isso, entendeu? Não é coisa de natureba, que queremos viver em paz com a natureza. Não é só isso. É isso também, mas não é só isso. Isso. Então, o que eu, como ministro, faria de maneira séria? Eu ia querer que o Estado demandasse mais da sociedade por essas coisas. Vamos fazer um projeto de planejamento espacial marinho e costeiro, sei lá, levado a sério no Brasil. Então eu vou encomendar da UFPE uma pesquisa muito bem feita do Estado de Pernambuco, vou encomendar da Universidade Federal da Paraíba uma pesquisa muito perfeita lá no estado da Paraíba e de todos esses setores. Vou encomendar isso da Marinha, vou encomendar isso do Serviço Geológico, e essas instituições todas vão contratar empresas privadas que vão prestar serviços aqui ou ali, nessa ou naquela área para levantar, e assim o mercado iria se aquecer. Não porque eu acho que o mercado de oceanografia precisa se aquecer, porque eu sou oceanógrafo. É o contrário, eu acho que
Oceanografia é importante para o mundo, portanto, o mundo deve conhecer melhor essa coisa aí. Uma ciência bem urgente, eu diria. Isso. Acho que faz todo sentido no momento que a gente está e vai fazer cada vez mais. É claro que quando a gente usa, por exemplo, essa palavra urgente, algumas pessoas mais reflexivas vão pensar que tem outras coisas urgentes. A gente está querendo gastar milhões de reais para mapear o fundo do mar aí de Pernambuco. Mas tem gente que não tem creche, tem gente que não tem esgoto, tem gente que não tem acesso à saúde. São outras urgências. É claro que a gente precisa compatibilizar todas essas coisas e uma coisa não exclui a outra. Tá? Essas coisas andam junto e o conhecimento da ciência melhora também para essas pessoas. Ou tem que extravasar também para essas pessoas que estão precisando de outras coisas. É que as pessoas também não sabem que a gente tem uma área socioambiental, né? Não tem como a gente trabalhar sem considerar o lado social. Até a questão dos esgotos mesmo, tudo. Tudo, educação também, tudo a gente está envolvido de alguma forma. Isso. Então, é bom entender, fazer as pessoas entenderem exatamente o que a gente faz. E a gente sempre fala, né? A gente está tentando fazer esse podcast por conta desse motivo. A gente quer que as pessoas conheçam, a gente quer que as pessoas... E não só isso, a gente quer que os alunos estejam seguros em continuar no curso e tudo mais. Então, assim, acho que os nossos esforços agora têm que ser para disseminar a oceanografia. Isso, é o meu entusiasmo com esse tipo de iniciativa. Assim. Eu não sou muito bom nessas iniciativas porque eu mesmo não tenho redes sociais, não tenho Instagram, tenho um Facebook lá parado há 8 anos, sei lá quanto tempo. Então, quando as pessoas falam assim, divulga, eu não tenho muito para quem divulgar, eu divulgo para minha mãe no WhatsApp, sabe? Minha mãe é boa porque ela assiste, sempre que eu divulgo ela assiste as coisas. Então, mas eu acho que vocês são mais jovens do que eu, que têm essas contas todas, tem essa possibilidade. E sempre que eu posso ajudar, eu ajudo. Se me mandar coisas para divulgar, eu vou divulgar na minha rede pequena de contatos, que talvez esbarre em alguém que seja mais influente do que eu, que vai divulgar mais, tudo mais. Eu acho que é o nosso papel de formiguinha, assim. Agora, é um trabalho difícil, não é fácil. Principalmente quando a gente está competindo, é isso, com problemas, outros problemas, e mais do que isso, né? Outras fontes de dopamina. As pessoas vão assistir um vídeo sobre oceanografia e a concorrência é o jogo do tigrinho. Libera doses de dopamina instantânea. É isso. Mas a gente não pode desistir. A gente tem que melhorar a nossa forma de falar e tudo mais. E aí, esse canal Blue Ciência, que eu falei, Blue é BLU Ciência. É interessante, a menina discorre um pouco sobre isso, sobre como fazer uma coisa ser atraente. É interessante. Interessante. Ela é oceanógrafa, né? Ela é estudante de oceanografia. Estudante de oceanografia. Da UFBA. Legal, muito interessante isso. Ela chega a falar sobre a oceanografia? Ou Isso, ela tem alguns vídeos. Os vídeos dela são isso. O que eu fui lá ver, se não me engano, era a relatividade. Teoria da relatividade de um jeito como você nunca ouviu, era o título do vídeo. É um assunto que me interessa, eu não sou especialista, não vou me aprofundar. Eu sei que eu não vou assistir um vídeo de 30 minutos de uma menina que estuda oceanografia na Bahia sobre relatividade e passar a entender relatividade. Eu queria entender o básico ali. Talvez apresentar para alguém que queira se interessar pelo assunto. E aí ela tem vídeos desse tipo. Ela tem um vídeo sobre por que a evolução da vida ocorre da maneira como ocorre. E aí tem alguns desses, é que eu não vou lembrar aqui nenhum que seja do tema oceanografia, mas tem alguns que são vários, que são temas ligados ao oceano. Muito legal. Aí foi vendo esses outros que eu vi que ela era estudante de oceanografia. Talvez vocês já tenham encontrado com ela em algum evento desses congressos, sei lá. Não sabe. Na Semana Nacional. Vai que ela chega por aí. Teve uma Semana Nacional aqui em Pernambuco. Teve, 2023. 2023. Ano retrasado. Foi aqui. Sim. Aí esse ano é
Esse ano é a 10ª semana de oceanografia da UFPE, que a gente está organizando, inclusive que vai ter participação. Márcio Vale com um mini curso muito legal de mapeamento Vocês não costeiro. podem perder, gente. Esse episódio vai sair antes. Aham. Mas todo mundo tá informado aí, não tem desculpa. É. Então, Márcio, agora a gente pode ir pro quadro para finalizar. Tem alguma coisa que você queira falar? Assim, você já deu muitas dicas, muitos conselhos, mas se quiser deixar algo assim. Deixar o bordão no final. Se você fosse ministro. Se eu fosse Votem em ministro, mim. se eu fosse ministro, o salário teto do funcionalismo público brasileiro seria dos oceanógrafos e teria 1.500 vagas por ano para oceanografia. Sim. Vamos se candidatar. Mas eu não sei, não tenho muito o que. Não sei, não tenho um bordão, assim, não sei. Não, tá certo. Tudo bem, vou começar, tá pronto? Pode. Vai. Uma cor. Azul. Uma comida. Lasanha. Um lugar. Abrolhos. Uma praia. Uma praia Itapuã, em Salvador. Um oceano. Atlântico. Um animal. Baleia. Um livro. 100 dias entre céu e mar, do Amir Klink. Um filme. Um filme, eu não sou muito bom de filmes. Nemo, Procurando Nemo. Boa. E por último, uma área da sonografia. Oceanografia geológica é o que eu mais me interessa. Quem diria? Quem diria que quem você poderia diria imaginar? Quem Mas- poderia imaginar? Mas enfim, então finalizamos o episódio de hoje. Muito obrigada pela sua participação. Por estar aqui falando hoje com a gente, dando todas essas dicas, contando mais sobre a FGV. Acredito que tenha sido muito interessante para o pessoal que Sim. tem interesse, principalmente na área geológica, Aham. né? Trabalhar na SGB é tipo. Ver o que o oceanógrafo faz lá. Eu acho Vou que é também no link que a gente vai deixar aqui desse vídeo que você falou que fez mais aprofundado, pra galera ver também. A gente compartilhou no Instagram da Mara Berto, né, da empresa Júnior, só que a gente vai colocar também na descrição. Isso, fica lá o link, porque fica o vídeo ficando lá. Eu agradeço mais uma vez, fico aberto, o pessoal aqui de Recife que quiser ir lá no laboratório conhecer, é só entrar em contato comigo. Prometo divulgar quando tiver oportunidades, até oportunidade de estágio, a gente já teve estágios no laboratório de gente da sonografia e é possível, que entre esse ano e o próximo a gente consiga ter mais um estagiário, novamente um estagiário. Mas, independente disso, se quiserem ir lá visitar o laboratório e conhecer, estamos abertos. É só marcar e estarei. Legal. Perfeito. Legal. Tem uma colega nossa da produção aqui que tá doidinha pra ir. A Michelle Vale tem o mesmo sobrenome que você, inclusive. Ela é doida pela SGB. Para ela ir, para ela marcar. Eu, em geral, estou lá segundas, quartas e sextas. Hoje eu não estou, hoje eu estou em casa, mas, em geral, é segunda, quarta e sexta eu estou lá de manhã e de tarde. Perfeito. A gente marca, então. Mais alguma coisa? Não, mais alguma coisa? Não. Então é isso, gente. Obrigada por terem ficado até aqui. Bom vento e bom mar. Tchau, tchau. Obrigado.